Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Inspiração Divina, Tesouros Espirituais de nossa Igreja Católica. Aqui nós estamos trazendo para você a oportunidade de conhecer os primeiros textos escritos lá nos primeiros séculos da era cristã, nos primeiros anos do cristianismo, onde o cristianismo, essa divulgação toda, o testemunho dos apóstolos, dos padres apostólicos, depois os padres apologetas, aqueles que o evangelho entrando em várias culturas, em várias situações, em vários povos que não acreditavam em Jesus, mas o evangelho era sendo divulgado e existiam muitas dúvidas em relação à fé e muitas crenças e muitas verdades contrárias à fé cristã. E aí entravam em cena os nossos padres apostólicos, aqueles que conheceram os apóstolos, e depois os padres apologetas, aqueles que em certo sentido foram discípulos dos padres apostólicos. Estamos conhecendo esses belíssimos textos. Estamos no século XXI, minha gente, século XXI, 21 séculos que passaram e nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o que a Igreja Católica guardou as 7 chaves assim, e é para o nosso conhecimento, todos temos direito de saber. Estamos trazendo para você esses escritos lá dos primeiros séculos, dos primeiros movimentos da era cristã, viu? Do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo, século II. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. O esplendor de Deus dá a vida. Consequentemente, os que veem a Deus recebem a vida. Por isso, aquele que é inacessível, incompreensível e invisível torna-se compreensível e acessível para os homens, a fim de dar a vida aos que o alcançam e veem. Assim como viver sem a vida é impossível, sem a participação de Deus não há vida. Participar de Deus consiste em vê-lo e gozar de sua bondade. Por conseguinte, os homens hão de ver a Deus para poder viver. Por essa visão tornam-se imortais e se elevam até Ele. Como já disse, essas coisas foram anunciadas pelos profetas de modo figurado, que Deus seria visto pelos homens que possuem seu espírito e aguardam sem cessar sua vinda. Assim também diz Moisés no Deuteronômio: nesse dia veremos que Deus pode falar ao homem sem que este deixe de viver. Deuteronômio 5, 24. Deus, que realiza tudo em todos, é inacessível e inefável, quanto ao seu poder e à sua grandeza para os seres por ele criados. Mas não é de modo algum desconhecido, pois todos sabemos, por meio de seu verbo, que há um só Deus, Pai, que contém todas as coisas e dá existência a todas elas. Como está escrito no Evangelho: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Portanto, quem desde o princípio nos dá a conhecer o Pai é o Filho, que desde o princípio está com o Pai. As visões proféticas, a diversidade de carismas, os ministérios, a glorificação do Pai, tudo isso, como uma sinfonia bem composta e harmoniosa, ele manifestou aos homens no tempo próprio para o seu proveito. Porque onde há composição, há harmonia. Onde há harmonia, tudo acontece no tempo próprio. E quando tudo acontece no tempo próprio, há proveito. Por essa razão, o Verbo se tornou o administrador da graça do Pai para proveito dos homens. Em favor deles, pôs em prática o seu plano, mostrar Deus ao homem e apresentar o homem a Deus. No entanto, conservou a invisibilidade do Pai. Desta forma, o homem não desprezaria a Deus e seria sempre estimulado a progredir. Ao mesmo tempo, mostrou também por diversos modos que Deus é visível aos homens, para não acontecer que, privado totalmente de Deus, o homem chegasse a perder a própria existência. Pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Com efeito, se a manifestação de Deus, através da criação, dá a vida a todos os seres da terra, muito mais a manifestação do Pai, por meio do Verbo, dá a vida a todos os que veem a Deus. Palavras da Santa Igreja. Demos graças a Deus. Meu amado, minha amada, essa é uma resposta clara a esse movimento do gnosticismo que dizia que a pessoa busca a salvação pelo autoconhecimento, pela gnose, pela
pelo exercício, acima de tudo, do conhecimento. E aqui está claro que nós vamos sim conhecer a Deus, e a meta da nossa vida, conhecer a Deus, a vida eterna é que todos te conheçam, vai dizer o Evangelho. Nós sim vamos conhecer a Deus, mas, ao contrário do gnosticismo que combate Santo Irineu, vamos conhecer a Deus mediante Jesus Cristo. Não existe outro caminho para conhecer a Deus a não ser através de Jesus Cristo. É uma resposta clara ao gnosticismo. Pérolas da Igreja, tesouros espirituais de nossa Santa Igreja Católica. Deus abençoe.